Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade. Esse assunto que eu vou abordar aqui hoje, ele já foi levantado e discutido nessa casa inúmeras vezes, mas eu acho que é de extrema relevância porque a gente fala de pessoas e a gente fala de recursos arrecadados ao município que deveriam ser empregados de alguma outra forma. E me refiro aos repasses que a gente faz à Blumob, na condição de subsídio, senhores vereadores. Só que já existem inúmeras teses de que o subsídio ele veio para ficar, porque a gente tem uma estrutura urbana muito complexa e a gente precisa ofertar o transporte coletivo, que é um direito fundamental dos brasileiros. Mas a gente pode lembrar a comunidade de que se a gente conseguir otimizar o sistema, talvez sobre muito recurso, não só para melhorar o próprio sistema de transporte coletivo, como também investir em outras demandas da cidade. E é por isso que eu trago novamente a discussão cobrador de ônibus a essa casa. A gente tem uma lei municipal que estabelece a obrigatoriedade desse profissional na bilhetagem dos nossos ônibus, custando, no ano de 2024, aproximadamente 18 milhões de reais aos cofres públicos, que são pagos através dos nossos subsídios. E a pergunta que fica é, por que não avançamos ainda nessa pauta? Por que não estamos trabalhando para requalificar esses profissionais, reinseri-los no mercado de trabalho e economizarmos 18 milhões de reais a cada ano? Eu tenho a plena sensibilidade com essa categoria e entendo que a gente não precisa fazer uma demissão em massa, mas chegou o momento de Blumenau dar adeus a uma profissão que, ao que tudo indica, está completamente obsoleta. E ela está obsoleta porque em diversos locais do mundo a gente já tem o mecanismo de automação e, inclusive, a gente tem esses mecanismos de automação aqui em Blumenau. Mais de 90% dos bilhetes eles são pagos através dos seus cartões por aproximação e a bilhetagem em dinheiro está cada vez mais escassa. E não se justifica a gente manter esse profissional ali hoje ao custo de 18 milhões de reais por ano. E eu gostaria de reforçar que 18 milhões de reais por ano é o equivalente a construir, talvez, em um mandato, umas 3 pontes por cima do rio Itajaí-Açu. Blumenau está jogando muito dinheiro fora. Blumenau, que é uma cidade que está postergando pagamentos de SBLU, desperdiça dinheiro ao subsidiar o cobrador de ônibus. E eu reforço a minha fala de que a gente não precisa fazer demissões em massa. A gente precisa requalificar esses profissionais e garantir que eles serão acomodados em outras funções dentro do sistema Blumob ou em outras profissões também. Joinville já superou esse tema há mais de 20 anos. Tanto é que muitas pessoas da minha geração nem se recordam que em algum dia teve cobrador de bilhetes nos ônibus de Joinville. Então Blumenau precisa ser sagaz, audácia ao nosso povo, audácia à nossa administração, e eu tenho certeza que o novo prefeito vai ter um olhar sensível à categoria que precisa ser requalificada, os seus postos de trabalho não podem ser destruídos da noite para o dia, a gente precisa requalificá-los e acomodá-los em novas profissões, seja dentro da Blumob ou não, e Blumenau precisa parar de desperdiçar esse dinheiro, que poderia, como eu já falei, se tornar 3 pontes em cima do rio Itajaí-Açu em apenas um mandato. Concedo a parte, senhor vereador. O senhor aporte, vereador Almir Vieira. Vereador Diego Nazato, sua fala, em determinados momentos, tem uma fundamentação importante quando se trata da economicidade, quando se trata do desenvolvimento, mas paira uma dúvida no momento em que o Vossa Excelência menciona que deve-se retirar os cobradores e readequá-los dentro da própria empresa. Como é que ficaria essa questão? Vai continuar o salário, vai continuar a mesma questão de gasto que vai ser botado em cima da própria passagem, obviamente porque a operação vai ter aqueles que estavam no ônibus, de repente para um serviço administrativo. Então, na minha opinião, essa condição que Vossa Excelência apresenta, ela fica um pouco vaga. Uma hora o senhor diz para tirá-los, porém recolocá-los da própria Blumob. Então não vai ter questão salarial diferenciada, na minha opinião. E obviamente que isso vai fazer parte também do custo da passagem. Obrigado. Obrigado pelas colocações, vereador. E eu tenho satisfação de explicar a Vossa Excelência como é que a gente faz isso. Porque Blumenau hoje tem carência de horários.
Hoje a gente está pagando aproximadamente 40 milhões por ano em subsídios, o sistema não tem todos os ônibus climatizados, existe falta e escassez de horários, as pessoas se queixam da má qualidade do serviço de transporte coletivo e a gente coloca o cobrador ali para fazer a bilhetagem. E esse cidadão poderia ser recolocado na função de motorista para operar mais ônibus e mais linhas, e a gente não teria prejuízo. Partindo da premissa que a gente já gasta 40 milhões de reais por ano, por que não pegar esses 18 milhões de reais que são gastos com cobradores e incrementar o próprio sistema? Concedo a parte se for permitido. Estava no horário. Concedo uma parte ao vereador Adriano Pereira. Vereador Diego, quando fala nessa possibilidade de retirar os cobradores de ônibus, não tem como eu não vir falar aqui, né? Eu vi já municípios aí que retiraram os cobradores com a falácia de que ia diminuir, inclusive, o preço da passagem e, do contrário, aumentou. Se eu não me engano, foi em Joinville. Então, é uma situação complicada, né? Os cobradores de ônibus, que já deveriam ter sido mudado, inclusive, a nomenclatura, o nome ali, para agente de bordo, alguma coisa nesse sentido, são fundamentais para a segurança dentro do ônibus, como orientadores, inclusive, como até eles têm uma função importantíssima ali de auxílio ao motorista, que tem que prestar atenção no trânsito, e o cobrador está ali como auxiliar, inclusive, na inclusão social, prestando atenção nas pessoas idosas, cadeirantes, deficientes, gestantes, uma infinidade de coisas carregadas de informações, inclusive para as pessoas que acessam o transporte público. É fundamental a presença dos cobradores de ônibus, agentes de bordo, assim, já deveriam ser chamados dentro do transporte público da nossa cidade. E prova de que onde foram retirados, com a desculpa de que ia reduzir a passagem, isso não ocorreu. Defender os trabalhadores, né, e a renda dos trabalhadores do nosso município, o ponto de cada dia na mesa desses trabalhadores, é um dos nossos papéis aqui nessa casa. Obrigado. Senhor presidente, por conta dos apartes, mais 2 minutos. Concedo mais 2 minutos, e a vereadora Silmara também cedeu mais 2 minutos do tempo dela. Obrigado. Vereador Adriano Pereira, tenho profundo respeito por Vossa Excelência e até entendo a sua defesa dos trabalhadores, porque é uma cartilha partidária. E essa cartilha partidária que o senhor defende, ela se apega ao sentimentalismo. Mas quando a gente fala de recursos do cidadão, a gente tem que, infelizmente, olhar a frieza dos números. E eu acredito que a sensibilidade que a gente tem ao requalificar esses profissionais para qualquer função que eles acharem mais conveniente, ou até para a gente incrementar o próprio sistema, não é prejuízo nenhum. A gente pode ficar aqui discutindo devaneios diversos sobre carências sociais da nossa cidade, mas lembrar que, inclusive, um dos bairros de Vossa Excelência é onde mais existem carências. E a gente poderia, talvez, colocar 18 milhões de reais por ano para repavimentar diversas ruas. A gente sabe que na região de Vossa Excelência, assim como na minha também, existem carências sociais inúmeras. E hoje, reforço, a gente segue prestigiando uma categoria através de uma lei municipal. Esse assunto precisa ser discutido, mas eu tenho certeza que ele só não foi levado adiante, só não consta no passado da nossa cidade por força do lobby do sindicato, que tem medo de perder uma parcela desses recursos arrecadados através da categoria. E os próprios cobradores de bilhetagem sugiro que deveriam conversar com nós vereadores e, por que não, com a própria administração, para garantir que serão recolocados no mercado de trabalho. É uma profissão que tem se tornado, sim, obsoleta. E existe uma tese de que o motorista não poderia fazer essa cobrança porque seria uma dupla função. Mas a gente não precisa fazer o motorista cobrar bilhetes, pessoal. Existe automação até para isso. Há mais de 15 anos eu já fui usuário de um sistema automatizado em que o morador que precisasse pagar com o dinheiro vivo, ele colocava esse dinheiro dentro de um dispositivo e ele entregava o troco automaticamente embaixo. Então o motorista ele pode sim ficar firme na sua função de dirigir e ficar atento às portas. Não precisa do agente de bordo nessas condições. Vereador Tuca, como eram 2 minutos concedidos pela vereadora Silmara, eu concederia a Vossa Excelência. Infelizmente o vereador já está nos 2 decréscimos, mais 2 concedidos. Enfim, como eu já tenho um pouco de tempo de sobra, quero agradecer, dizer que esse tema precisa ser discutido sim, e a maior parte da população de Blumenau vai estar favorável, seja a redução do valor dos subsídios, a partir dessa desse redimensionamento das profissões dessas pessoas, ou quem sabe até a diminuição da própria passagem. E, vereador Adriano, quando Vossa Excelência fala que não teve redução da passagem em alguma cidade, pode ser que realmente a passagem tenha ficado no mesmo preço, mas daí a culpa é da administração que não repassou ao usuário aquela diminuição no valor da tarifa, porque a AGIR, que regulamenta o serviço aqui na nossa região, ela diz quanto que cada profissão,
cada custo representa daquela passagem. Então, se não diminuiu a passagem, foi algum engodo feito pela própria administração que preferiu continuar com aqueles recursos para fazer intervenções que queira na cidade. Um abraço.